Quem ama futebol sabe que tem lance que não dá pra perder. E agora é o TIM Pré-Chip que vai te deixar na cara do gol. Ele é aquele plano que todo mundo quer no time porque tem WhatsApp ilimitado pra tudo. E é tudo mesmo, hein? Dá pra mandar áudio marcando pelada, ligar pros amigos e até fazer vídeo chamada tirando onda no meio da torcida. Além de WhatsApp, ele tem 16 GB de internet, sendo 4 GB só para redes sociais. É para comentar tudo e não perder nada, viu? Acha que acabou? Não. Você tem 30 dias por R$30 e ainda recebe Pix na conta. Um craque, né? Escale logo o TIM Pré-Chip e acesse o QR Code e aproveite. Alô, galera! Depois desse recado aí, imagine as possibilidades. Tim, deixa eu pegar o meu Tim aqui, deixar aberto pra gente poder começar a tocar a bola. Sempre bom, começando o papo com o mais brabo. E o mais querido aniversariante, né, de da ontem. semana. Parabéns, Penidaço, o mais querido. Obrigado. Deixa o seu recado aí de carinho ao maior narrador das galáxias. Cara, eu queria tanto agradecer a todo mundo, mas olha, é tanta gente que não dá pra falar o nome. Graças ao bom Deus, nós temos 1.100.000 de amigos aqui inscritos. Não, tem 50 milhões de flamenguistas, tem 20 milhões de vascaínos, tem 10 milhões de Botafogo, de tricolores, aí já era. A galera é muito carinhosa, muito obrigado a cada um por cada palavra, enfim, uma manifestação de muito carinho. Fico muito feliz. A gente... E o Canhotinha foi pro Maraca comentar contigo, porque era seu aniversário, que eu tô sabendo. Que moral. Canhota é demais, né? Que moral, Gerson, hein? Canhotinha de ouro. E aí, Rafa, cara, eu saí do Maracanã de alma lavada, sabia? O Mengão te deu um presente de aniversário. Foi um presente de aniversário. Mas o presente demorou pra chegar, né? Tem aquele feliz aniversário atrasado. Então, o Flamengo acho que demorou parecia que não ia ter festa. Mais 15 de intervalo, né, pro Flamengo te dar esse presente. O segundo tempo do Flamengo foi de almanaque, uma virada espetacular. Eu fiquei animado com o Mengão, hein? O Flamengo mostrou, com o Pedro em campo não tem placar em branco, aí ele foi lá e pimba. Empatou. Quando ele empatou, ele botou o Flamengo no jogo de novo. O Flamengo é muito melhor do que o Santos? É, muito melhor. Mas tava perdendo, amigo. O Flamengo é melhor do que o Bragantino, também tomou um sacode lá e vergonhoso. E aí, quando você toma 1-0 do Santos, que é um time fraco hoje, não o Santos Futebol Clube, pelo amor de Deus, o clube é gigantesco, mas o time do Santos é fraco. E sem o Neymar, o Gabigol tá barrado no Flamengo, barrado no Cruzeiro, agora barrado no Santos. Qualquer hora tá barrado no baile, né? Ele entrou de mochila ontem, né? Pois é, cara. E a galera vaiou. Eu achei que a galera fosse... Negócio de você pagou com traição. Acho que foi um recebimento misto ali, né? Porque ele tem uma história muito bonita com o Flamengo, mas não defende mais o clube. Enfim, passou também... Qual é o seu sentimento com relação a esses reencontros, né? Quando o Flamengo enfrenta o Gabigol? Eu acho que a maioria da galera tá nem aí pro Gabigol a essa altura, até porque o Pedro, se eu não me engano, já tem 161 gols pelo Flamengo. O Flamengo observa o mercado para eventualmente trazer um outro grande centroavante. Eu acho que o Gabigol é a página virada. Agora foi uma grande passagem, né? Um jogador histórico, 2 títulos de Libertadores onde ele faz o gol do título. Faz gol do título nos 2. Aquela Copa do Brasil também, a saideira do Gabigol também foi uma impressão aquele gol que eu botei no meu Instagram, que ele faz no Santos, que é um dos gols mais bonitos. É o mais bonito da passagem dele pelo Flamengo, aquele de 2019 contra o Santos. Ele chega ali no gol esquerda, na entrada da área, mete com cobertura em cima do goleiro. Cobre o goleiro Everson e foi o título simbólico do primeiro turno ali. Foi o último jogo do primeiro turno. Portanto, ele tem uma história no Flamengo. Sim. Só que ele mesmo... Não é cuspir no prato que comeu, porque o profissional, é preciso a gente ter muito equilíbrio para fazer esse tipo de análise. Isso. O profissional, ele tem a perspectiva de ter 17, 18, até 20 anos de carreira. Perspectiva, não é garantia. Ele quebra uma perna, ele fratura um tornozelo, enfim, por algum motivo ele acaba a carreira antes, tem uma queda vertiginosa e tal, desaba. Se ele não tiver construído o futuro dele e da família, no caso da maioria,
é arrimo de família, o cara tem que sustentar todo mundo. Pô, o cara sai de um padrão muito alto e cai violentamente, vertiginosamente. Então, quando o jogador pensa no bolso, ele é profissional. O bancário, o motorista, o advogado, o engenheiro, seja lá quem for. O cara também age dessa maneira. O cara troca de emprego. O jogador de futebol, se trocar de emprego, ele é o traíra. Não, e o caso do Gabigol é muito diferente do Gerson, né? Porque o Flamengo o Gerson foi trairagem mesmo. Então, o Gabigol eu acho que nem tanto. O Gabigol queria X, o Flamengo falou, isso aqui não vai rolar. E aí o Gabigol falou, beleza, então eu vou seguir minha vida em outro lugar e tá tudo bem. Foi o Gerson armou, é diferente. O Gabigol não armou. E o Gabigol já vinha caindo de rendimento no Flamengo. Ele não... Tava jogando nada, na verdade. Não tava mais no auge. Nem era titular. E é muito curioso como esse aparente ocaso do Gabigol veio cedo, né? Porque ele tem 29 anos ainda, cara. Mas o Gabigol também é aquele cara que não se... Ele é meio John Kennedy do Fluminense. Ele é um cara que não se comporta legal. Sabe por que em plena pandemia ele foi achado embaixo da mesa? Ali, aquela do cassino foi sacanagem, né? Brincadeira, né? Ele não é um profissional. É um grande personagem, mas não é um grande exemplo. Não, exatamente. Como personagem, talvez ele até tenha sido o maior dos últimos anos. Até o gestual. Tá? Ele é sensacional, ídolo das crianças, coisa sensacional. Ele só não soube trabalhar a idolatria. Mas o Gabigol tá na história. O Bruno Henrique, muito menos do que ele, tem um respeito maior da torcida. Sabe um ídolo patamar que eu gosto? Aquele cara que dá exemplo? Eu acho que o Arrasca é o grande cara dessa geração do Flamengo, mas eu vou falar de Jorginho, que pra mim foi o brabo do jogo de ontem, tem 34 anos, e aquele pulinho do Jorginho no pênalti, 10 pênaltis sofridos, 10 pênaltis gols, né? Batidos pelo Jorginho, 10 gols, o de ontem mais um. O Gerson, inclusive, comentando o jogo, o Gerson Canhotinha de Ouro disse... Ele seria titular na seleção brasileira. O Jorginho já é ídolo do Flamengo? Fica uma pergunta, esse negócio de ídolo é muito pessoal. Eu não entro muito nessa. Cada um vai ter o seu. Só que é o seguinte, ele já ganhou uma Libertadores pelo Flamengo, ele já ganhou um Brasileirão pelo Flamengo, aquilo tudo de taça do ano passado, e esse ano ele já vem voltando àquele ritmo bacana do ano passado. Ele tá jogando demais, ele é muito bom jogador. Pra você, é ou não é? Não é ídolo ainda não, porque o Flamengo tem o Arrascaeta, né? E o Arrascaeta é a referência. Pra mim, o ritmista do meio de campo do Flamengo é o Jorginho. Não há a menor dúvida. Mas a idolatria, ela tem que rolar um tempo maior e tal. Ele é respeitado. Deixa rolar um pouquinho mais. Ele é respeitado, Mas o ídolo é uma coisa diferente. O Gabigol foi ídolo. Vamos ver se ele vai conseguir ser o cara desse Flamengo na campanha que começa logo mais, Cusco e Flamengo, a campanha pelo Penta da Libertadores. Lembra aquela história? O Flamengo vai voltar aquela história. Todo mundo tenta, mas só o Flamengo é penta, como ganhou o Brasileirão, quando ganhou o Brasileiro lá de 92. Foi. Agora o Flamengo é o primeiro tetracampeão da Libertadores entre os times brasileiros e vai tentar um pentacampeonato, que é um negócio de maluco. É pra empatar com o Peñarol. É pra daqui a pouco chegar no Boca Juniors, no Independiente. E o Flamengo, eu acho que o Flamengo vai chegar. Pra mim é o favorito. Eu acho que o Flamengo vai chegar. Não sei se vai chegar nessa, evidentemente. Sim. Ele é um dos favoritos, evidente que é. E a mata-mata, não tem essa história? Pois é, o mata-mata ele reserva essa coisa que deixa uma margem de dúvida, que é o seguinte, num jogo só você pode estragar toda a campanha. Você tem um Fluminense na Libertadores, você tem o Palmeiras, você tem grandes times, grandes Já imaginou se o Flamengo e Bragantino fosse da Libertadores? O Flamengo estaria eliminado. Estaria eliminado, provavelmente. Tá certo? Então é o seguinte, tem jogo e jogo. Há jogos e jogos. Um dia ruim no mata-mata, você sai da competição. Aí você toma de 3-0, aí joga, ganha de 2-1. Por exemplo, o Flamengo ganhou ontem do Santos. Isso. O Flamengo meteu 3-1. Como ele tinha perdido 3-0, se fosse jogo de ida e volta, ele estava fora. Então você vê que o Bragantino é um pouco melhor que o Santos. Então não dá para você cravar que vai ganhar esse ano e tal. Agora, na média, eu aposto na média que o Flamengo vai passar esse Peñarol da vida aí, Boca Juniors, vai passar todo mundo. Esse grupo do Flamengo da Libertadores, Flamengo, Estudiantes, Cusco e Independiente Medellín.
Ó, eu vou narrar o jogo Flamengo e Cusco. Aliás, amanhã eu vou rejar Vasco e Baralhas pela Sula. Barracas. Barracas. Barralhas é o jogador tem Barracas não é Barrocas. Nem Barrocas, o nosso Barrocas e Barraca não, porque a gente chuta o pau da barraca. Isso. Mas o Flamengo joga com o Cusco. Eu acho que o grande problema, altitude, para esse jogo é o desafio maior, não é o adversário, é a altitude. Você não tem ar para respirar. Se o Flamengo buscar um pontinho lá, eu acho que está de bom tamanho. Mais de 3.000 metros de altitude, né? É bem alto, muito ruim. Eu tive lá e eu vou te contar. Se você apertar o passe, se você andar mais rápido é um problema, imagina ter que correr 90 minutos. Então é complicado. É muito complicado. Bonito, legal, histórico. Cusco tem uma história maravilhosa, civilização. E os incas e não sei o que. Tá beleza para passear. Com calma, andando devagar, tá água para jogar bola, correr, perversidade. Pra mim esse grupo é Flamengo e Estudiantes, eu não sei pra você, Penidão. Eu acho que já tá definido. Antes de rolar a bola no primeiro jogo, tá definido. Vão se classificar Flamengo em primeiro, Estudiantes em segundo. Eu tô meio ressabiado, escaldado do ano passado, que o Flamengo naquele jogo contra o Tátira foi um milagre de Rossi no Maracanã, que quase que o Flamengo não passa. Mas o mata-mata é tão incrível que o Flamengo passou. Pra mim, o Flamengo só jogou muito bem contra o Internacional e foi passando, nos pênaltis, o Rossi brilhando, aí chega numa final única contra o Palmeiras, joga mais, aí sim joga bem de novo e ganha o título da Libertadores. A Libertadores é uma competição muito diferente das outras, né? Às vezes você não é necessariamente um time brilhante, encantador como o Flamengo de 2019, enfim, como o Botafogo de 2024, mas você acaba ganhando. O Palmeiras ganhou uma Libertadores em 2020, numa final horrorosa com o Santos, jogando um futebol pra lá de mediano, e assim também se ganha Libertadores. Vamos ver qual vai ser o roteiro dessa edição da principal competição. E falando do grupo do Fluminense, no grupo do Flamengo você já cravou Flamengo e Estudiantes, e eu vou contigo também, acho Flamengo em primeiro. Os favoritíssimos. Fluminense, Bolívar, Laguaira e Independiente Rivadavia, Penidaço. Fluminense vai chegar em primeiro lugar, eu acho. Flu e Bolívar? Muito provavelmente o Bolívar, não pelo mérito, mas pela altitude. Eu acho que vai dar casa, né? Você garante 9 pontos em casa ou 7 pontos em casa, aí você empata uma fora, você passa. Eu acho que ele vai. Não levo fé no Laguaira, mas lógico, tem que esperar jogar, né? É que a Libertadores, ela tem uma característica, eu já fiz tantas Libertadores, já perdi até a conta. Perdi não, mas eu não vou parar pra estratificar. Mas foi um monte. Tem uma coisa que é diferente, que é o seguinte: você muda de país, você muda de cenário, de ambiente, de comida. Cara, algumas viagens são muito longas, alguns casos são com altitude. Ela é uma competição completamente diferente de tudo que se joga aqui. Inclusive, você tem os campeonatos regionais, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, e aí quando entra a Libertadores, muda tudo. Muda completamente por causa desses fatores. É clima, comida, temperatura, fuso horário, altitude. Uma cultura completamente diferente, torcida diferente, campos diferentes. Tudo. Libertadores não é brincadeira, não. É isso aí. Já foi pior. Fluminense, Libertadores, saudar o nosso Carlinhos, grande tricolor da equipe da Tupi, na lente do homem, as fotos mais brabas do Penidos Podcast, inclusive. Ele é fera, ele é cabeça coroada. Fera, brabo, 5 estrelas. Brabo tem nome. Eu não sei se você concorda, ô Penidaço, que o grupo da morte dessa Libertadores é o grupo do Cruzeiro. O Cruzeiro. Boca Juniors, Cruzeiro, Universidade Católica e Barcelona do Equador. Me parece um grupo assim. Não tem jogo fácil para nenhum deles. Tem jogo fácil aqui. O Barcelona do Guayaquil é um time encardido. É grupo bom de acompanhar. Até acho que passa um Cruzeiro e Boca, mas olha, sei lá, hein? O Cruzeiro vai ter que melhorar um pouco para passar, o Cruzeiro, hein? Tomou um pau do São Paulo no. Olha, ele tá levando goleadas, tomou de 4-0 do Botafogo. Ele andou tropeçando, não sai da zona de rebaixamento, jogou 10 vezes. Não pontua, cara. Quer dizer, não pontua decentemente. Tem lá 7. O Cruzeiro, em 10 jogos, ele. Sei lá, cara, tem alguma coisa estranha. O time do Cruzeiro não é tão ruim pra estar tão mal assim. E ele tá pessimamente classificado. Ele tá numa posição assim tão delicada que eu diria pra você que o Cruzeiro hoje faz campanha de rebaixamento, né?
porque ele tem 7 pontos em 10 jogos. Se você fizer 1 ponto por jogo, ou seja, se ele tivesse 10, ele estaria rebaixado. Com 38 você cai. Ele não tem sequer 1 ponto por jogo, é 0,80 e poucos. Cara, é impensável com o time do Cruzeiro. Aí o Luiz Castro chegou, ganhou a primeira do Vitória, que é um time fraco. Pode ganhar um jogo ou outro aqui, tá, mas é fraco. Aí ganhou do Vitória, subiu nas tamancas, achou que... Posso botar uma pimenta aqui? Pode. Já falou em Vitória, já quer botar uma pimenta baiana, conversa baiana, já tem que ter pimenta. Botar uma pimenta. Vamos lá. Penidaço, eu acho o seguinte, cara, o Cruzeiro é o dos grandes, o que tá com menos pontos nesse momento. Agora, de todos os 12 gigantes do futebol brasileiro, o que mais me preocupa é o Santos, cara. Pensando em rebaixamento, eu acho que dos 12 é o que tem mais chance de rodar nessa temporada. O Santos, além de perder pro Flamengo, ele tem agora uma parada indigesta, porque ele vai jogar na próxima rodada, o Santos vai jogar com o Atlético Mineiro e na seguinte com o Fluminense. Teoricamente vai perder as duas e vai entrar na zona de rebaixamento. Então a situação... Ele tá a 2 pontos do Z4. E é um time que vai pro Z4. Esperou por um Neymar que não aconteceu, contratou um Gabigol que é banco. É um time assim que, como time, hoje é o pior dos 12. Dos até grandes, o Botafogo, que tava mal, hoje o Botafogo já parece se encontrar. Mas o Botafogo vence o clássico. O Botafogo é infinitamente muito melhor. Eu acho que não cabe na mesma frase. Não, o Botafogo é melhor que o Santos e o Botafogo é melhor que o Cruzeiro também. Isso aí, claramente, o time, né? Só que o Cruzeiro não é ruim igual o Santos atual. O Santos tem nome, mas não tem time. O Cruzeiro tem nome, tem time, só que o time não rende. Então, por quê? Porque eu não sei. Se vire lá, o Arthur Jorge, você não é campeão brasileiro pelo Botafogo, estreou com Vitória. Como é que leva uma cipuada do São Paulo? Vamos lá. E olha só, nós temos aqui o melhor salgado do Rio de Janeiro, Mapuá. Vem aí pra galera ver. Tem que pedir o seu, cara. Pense certo, pense em Mapuá. Um abraço pro Rafa, nosso Jean Vinês, toda a equipe. Olha o Jean aí. Deu uma boa na mão do homem. Ó. Eita, que maravilha. Mostra aí pra câmera, Penidaço. Isso é uma loucura, cara. Olha que legal. É o melhor do Rio, cara. Estrada do legal, Mapuá, Bruno. Estrada Mapuá 70. Na Taquara, você pode pedir o seu, é pra seguir nas redes sociais. Ó, coloca aí. A loja da Mapuá na estrada Mapuá na Taquara, número 70, telefone 2446-5484, @Mapuá Salgados Finos. Salgados Finos, pense certo, pense Mapuá. Vai lá, então, vai falando aí que eu vou comer um salgado. Enquanto isso, quero agradecer a participação de toda a nossa galera no Penidos Podcast, pedir pra você deixar o seu like novamente. Eu acho que a gente tem que falar desse clássico, né? Um clássico que chega com o rótulo de clássico da amizade, mas o bicho pega entre as torcidas. Existe um quê? Provocativo, né? Muito grande. Relatos de que tocou a musiquinha do metrô, próxima estação Botafogo, o vascaíno provocando o Botafogo, as organizadas que tinham uma relação de amizade rachando, ficou um climão muito grande e o Botafogo dentro de campo conseguiu a vitória diante de um Vasco que vinha vencendo demais, pontuando demais e teve esse baque, esse balde de água fria. O Vasco, como você bem falou, agora tem Sul-Americana pela frente e o Botafogo achou 2 golaços. A verdade é essa. Gol do Vidalba de cabeça. Existe golaço de cabeça? Porra, vê o gol do Vidalba com a narração do Penidão que você vai ficar maluco. E o golaço do Matheus Martins, que foi um tiro assim... obra-prima, né? Incrível, né, cara? Agora, na verdade, é o seguinte. Eu não sei quem foi que teve a ideia, a péssima ideia, de colocar, já as torcidas tão amigas, colocar o hino antes, sacanear o Botafogo é bairro, botar a faixa, botar no bandeirão, relembrar placar de jogo antigo. Zoação de torcida, tudo bem. Agora, quando as torcidas são amigas, por exemplo, Vasco, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, são vários que são amigos. Não comporta você criar uma inimizade com quem você já tem como amigo. Porque quem não serve para amigo, muito menos para inimigo. Essa frase é boa. Vovó falava bastante isso. E olha, cara, deixa eu te falar um negócio. Opinião aqui impopular. Eu vou comendo, hein? Opinião impopular.
Se é clássico, meu amigo, é clássico. Tu tem que poder brincar, tu tem que poder zoar, tu tem que poder fazer musiquinha. O que não pode é violência. Não pode ofender. É não poder dividir o estádio, não pode ter porrada do lado de fora do estádio. Isso aí é banditismo, é outro papo. Agora, a rivalidade sadia, saudável, esse tipo de brincadeira, que a gente sabe quais são, né? A gente sabe quais são. O Flamengo é o cheirinho, na época do cheirinho. O Vasco, a questão dos rebaixamentos. Ou no caso dos vices. Ou do Fluminense, por ter jogado uma Série C, ser o único gigante que jogou uma Série C. O Botafogo, essa piada de bairro, que eu nem compro muito, mas que a galera começou a recentemente implicar com o Botafogo. O Botafogo é um bairro. Cara, o Flamengo também é um bairro. O Flamengo também. O Botafoguense fala que o Flamengo é aterro. Esse tipo de resenha é legal pra caramba. Não tem o menor problema. Só que existia esse melindre quando falava-se disso em Botafogo e Vasco, porque são torcidas amigas. Eu acho que agora rachou. Ou eram, né? Eu acho que isso não vai consertar mais. Vamos mudar o verbo. E agora eu acho que vai ser mais uma rivalidade picante pro futebol carioca. Você vê o Vasco e Fluminense, o que virou, né, cara? Eu digo dentro de campo mesmo, são jogos marcantes, é semifinal de Copa do Brasil, é virada histórica. Eu gosto quando tem esse quê de rivalidade, quando é na boa, claro. O nascimento da rivalidade do Vasco e Fluminense, ele é extremamente curioso, porque ele nasce de uma ajuda do Vasco ao Fluminense e uma ingratidão por vergonha de ter sido ajudado. E aí o Fluminense se voltou contra. Esse é o sentimento do vascaíno. São muitos episódios. Já foi final de Brasileiro também, Peninha. Também. Lá na década de 80. É uma rivalidade histórica. E aí o que acontece? Acontece que o Fluminense parte para cima do Vasco e vai tirar jogadores. Aí tirou o Leandro Amaral, tirou o Conca, tirou... tem isso. Tirou todo mundo que ele podia. E aí a coisa foi, ganhando uma dimensão que não deveria. Hoje virou um clima hostil, né, entre eles. Eu acho uma bobagem. E eu repito aqui, não servindo para amigo, não serve para inimigo. É pior ainda. É pior. Não se constrói inimizade. Você não constrói muros. Você constrói pontes. Deixa o tráfego livre, mão dupla. O clube de futebol tem que ver o outro como rival quando a bola rola e como amigo. Claro. Quando você estiver nos bastidores, sim, lutando por receitas e não... Esse negócio de um clube querer... Mas as diretorias têm que ter essa maturidade, essa mas eles querem. Então, o torcedor brincar, zoar, mesa de bar, o botequim, isso não pode acabar. O torcedor, tudo bem. Então assim, não pode a porradaria. Agora, ter uma rivalidade mais forte, um Vasco e Botafogo mais pegado dentro de campo e no gogó, nos cantos, nos memes, isso eu não vejo o menor problema. Eu acho até bacana. Pois é, a questão é o seguinte... O que a torcida hoje reclama, por exemplo? Que o Flamengo se organizou, palmas pro Flamengo, mérito total do Flamengo, se organizou e ele fatura muito. Só que algumas pessoas no Flamengo, não são todas, obviamente, passaram a ter uma arrogância fora do comum. E parece que todo mundo no Flamengo é arrogante, não é verdade isso? Claro que não. Claro que não é. Mas aquele espelho dessas pessoas parece que tem um reflexo mais forte do que o natural e acaba contaminando, e aí cria um anti-flamenguista. O anti-flamenguista, que é o arco-íris, né? São as outras torcidas, os caras pegam pesado com o Flamengo, mas muito pesado, passam do ponto. Tudo bem que esses caras também passam do ponto na hora da arrogância. Então, todo mundo quer ser rival do Flamengo no fim das contas. Não, mas aí é o lado do gigante. Todo mundo quer ganhar do gigante. Isso é legal. Isso aí alimenta. Eu me lembro que nos anos 70 o grande barato foi em 60 era ganhar do Botafogo e ganhar do Santos. Em 70 era ganhar do Cruzeiro e ganhar do Internacional. Sim. Que eram os grandes times. Em 80 Flamengo. Ganhar do Grêmio, depois ganhar do Flamengo, que dominou, veio a década e tal. Depois Flamengo e Atlético Mineiro. Depois, na década de 90, ganhar do Vasco, que era o bicho. E chegou a ter o melhor time do Brasil durante um período longo e tal. Tudo tem a sua fase, a sua etapa. Hoje, o desafio é ganhar do Flamengo e, se possível, ganhar do Palmeiras. É que do Flamengo, se você ganhar do time do Flamengo, você ganha. Do Palmeiras, você tem que ganhar do Palmeiras e da arbitragem. Ontem não foi diferente, né?
O Fluminense, o Bahia tá chiando. Que nós falamos aqui, o Fluminense luta contra o Flamengo, Palmeiras, né, e todas essas dificuldades extras aí. O Fluminense, eu acho que ele foi prejudicado pela arbitragem no Fluminense Curitiba. Porque teve começa, um gol anulado muito cedo, gol mal anulado. É uma coisa estranha, Rafa, é o seguinte: começa a incomodar e chegar perto do Palmeiras, a arbitragem vira contra. Parece que os caras têm medo de ver, não por desonestidade, não que eles não são desonestos. Pelo contrário, são pessoas, inclusive, do bem. Mas eles têm uma fragilidade qualquer e alguém atua nessas fragilidades. O Flamengo reclamou demais da arbitragem também, aquele gol do Léo Ortiz que foi anulado contra o Santos. Pra mim, mal anulado. Eu falei na hora, eu tava narrando o jogo. Você não acha que o Léo Ortiz participa, não? Eu acho que é o seguinte, acabou a jogada. No lance seguinte, a bola bate no zagueiro, depois volta, chutado, o goleiro devolve, tem um rebote, chega no Pedro, ele entrega pro Léo Ortiz e ele faz o gol. Caramba! É outro lance, o cara, teve um na semana passada aqui que o Léo Ortiz estava impedido. Mas aquilo já tinha passado. Já tinha havido outras duas jogadas depois. Se o juiz não viu, ele não tem que voltar. Então é o seguinte, vai dar saída no primeiro... Não, peraí, vai começar o segundo tempo? Não, porque no primeiro tempo, aos 15 minutos do primeiro tempo, houve uma falta aqui. Peraí, me poupe, aí não dá. Eu não concordo com esse tipo de marcação. Mas o Flamengo venceu, o Fluminense não. Acho que foi um empate que acabou ficando um pouco amargo. Apesar de fora de casa, o Fluminense tem 20 pontos, está a 5 do Palmeiras. Agora os árbitros conseguiram dar uma forcinha e tia Leila não tem que ir na CPI e o Palmeiras ganha os jogos. Você acha que o Fluminense de fato briga pelo título brasileiro? Fluminense briga. São os três hoje. Claro que esse campeonato brasileiro que atravessa as 4 estações do ano, tem parada, tem Copa do Mundo, tem janela, então tudo pode acontecer, né? Mas hoje o trio que disputa é exatamente isso: Flamengo, Palmeiras e Fluminense. Então deixa eu te falar, porque tem um Fla-Flu nesse final de semana que eu acho muito importante para esse campeonato. O empate é terrível para os dois, especialmente se o Palmeiras vencer na próxima rodada. Esse é um Fla-Flu que na verdade é um Flu-Fla, marcado para o dia 11 de abril, exatamente, às 6h30, no Maracanã. Fluminense e Flamengo, nesse momento, tudo bem, no meio de semana, ambos jogam pela Copa Libertadores. Você acha que alguém chega como favorito? A questão da final do Campeonato Carioca coloca o Fluminense mais mordido, mobilizado? Como é que você analisa esse Fla-Flu? Esse Fla-Flu que vai ser no sábado às 18h30. Isso. Não é? No sábado, dia 11. Isso. Às 18h30, no Maracanã. Eu acho que é pau a pau. Os 3 resultados possíveis, né? Vitória de um, de outro, empate, dízima periódica. 33,33% para cada um, para cada possibilidade. O último foi 0-0, o Flamengo ganhou nos pênaltis. Se acabar 0-0, 1-1, 10-10, 15-15, não tem negócio de pênalti, não. É um jogo de tabela ordinário. Mas alguém é favorito? Não é. O time do Flamengo é melhor? Mas o Fluminense é bom pra caramba. E é clássico. No clássico, num Fla-Flu, como diz o Jadada, clássico é clássico e vice-versa, né? Pode dar Fla, pode dar Flu, não tem prognóstico de favoritismo pra ninguém, não. Tem um jogador extraordinário que eu acho que pode estar começando a desabrochar o seu melhor futebol. Paquetá. É a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. É um jogador que entrou no último jogo, veio do banco e meteu um golaço na gaveta. Você acha que o Paquetá ele pode ser esse ponto de desequilíbrio? Pode, se o Leonardo Jardim conseguir achar a posição pro Paquetá jogar. Bola ele tem? Tem. Sabe jogar? Sabe. É um mega craque, não, mas é um craque, um jogador acima da média. Paquetá joga muita bola. O melhor meia do futebol brasileiro? Não é o melhor meia porque a gente tem... Não, a gente tem aí... Tem o Danilo na história? Tem o Danilo do Botafogo, tem o próprio Arrascaeta no Flamengo, tem alguns jogadores de meio campo. Ele no meio campo, ele joga em 3 posições. Martinelli joga muito, Danilo, tem o Marlon Freitas, tem alguns jogadores. Ele está no mesmo nível. No barato aí, a Costa do Fluminense. Matheus Pereira. Matheus Pereira do Cruzeiro. O Paquetá é o maior talento desses todos aí mencionados. Talvez o Paquetá tenha um pouco mais de talento. Talvez tenha. Não no momento, né? Ontem teve na hora do gol. Foi aquele gol de talento puro. Bater na bola
com perfeição, tirando do goleiro, fazendo um golaço. Foi um gol maravilhoso. Fiquei felizão de narrar o gol do Paquetá. Você acha que o Paquetá tá naquela correria para tentar buscar uma vaguinha pra Copa do Mundo? Esse bonde já passou? Acho que ele perdeu o bonde da Copa. Perdeu o bonde da Copa? Aparentemente, não dá pra cravar. Eu conversei com o Canhota, ele também acha. Eu acho que perdeu o bonde da Copa. Ele tem uma possibilidade, porque Copa do Mundo, não houve nenhuma Copa do Mundo em que os convocados fossem todos eles à Copa. Por quê? Porque toda a Copa do Mundo tem 2 ou 3 que são cortados por contusão. Nos amistosos são. No último, por exemplo, Militão foi cortado, o Alisson foi cortado, teve um outro zagueiro cortado, meio campo que foi cortado, enfim. Os jogadores se machucam. Então, perto da Copa do Mundo, pode ter um tipo de contusão. Claro que pode ter ele também se machucar, Deus livre e guarde. Mas a possibilidade dele, eu acho que é mais por aí. Ele vai estar na lista dos 50 e varado, ele vai estar, lógico, evidente. Se fizer essa sequência forte, agora início de Libertadores, mas vai tirar quem? Tem grandes clássicos. Hoje o Danilo do Botafogo só sai por contusão. É o que você falou. O Bruno Guimarães, que estava contundido e não foi na seleção passada, o Bruno Guimarães só sai por contusão, é homem de confiança. Então, Casemiro, Gabriel Sara, Bruno Guimarães, Danilo. Se o Neymar pegar no ritmo, que é meio difícil, eu acho que não vai. Mas se o Neymar melhorar um pouquinho, ele vai pela grife, não vai nem pela bola, ele vai pela grife. O Neymar, ele tem uma vaga semi-garantida. Porque é uma recomendação, tem a jogada comercial, o patrocinador quer, a FIFA quer, por causa do nome, enfim, o Neymar vai. Meia bomba, vai. Agora, se tiver abaixo de meia bomba, aí não vai ter jeito. Pra aquela parte da nação rubro-negra que fala, minha seleção é o Flamengo, pô. Tá tudo certo, porque o Pedro já virou o maior artilheiro do Flamengo no século, igualou o Gabigol. O Paquetá... Com o Pedro em campo, não tem placar em branco. O Pedro em campo não tem placar em branco. O Paquetá tá jogando o fino da bola e vai tentar batalhar para conseguir essa titularidade primeiro e depois, quem sabe, uma vaga na Copa que vai estar quicando ou não para ele, a depender desse cenário de contusões e tal. Então isso pro Flamengo é bom. Vamos torcer pro Mengão. Cara, eu levo muita fé no Flamengo. Eu levo muita fé eu sou um otimista por natureza, mas dizer, então ser otimista serve qualquer... Não. Eu sou otimista que trabalho com a realidade. Eu vejo o seguinte, eu torço para os times do Rio, mas se estiver mal, eu vou reconhecer que está mal, como o Vasco estava. O Vasco melhorou muito. Perdeu pro Botafogo, mas não perdeu levando um banho de bola. O Botafogo jogou pra caramba, jogou pra cacete. Muito mérito do Botafogo. Muito mérito. O Botafogo teve uma subida estrondosa, tanto que agora o Rodrigo Belão virou figura importante. O Botafogo está contratando, botando multa rescisória alta, melhorando o salário. Mérito dele, né? Jogou 3 vezes, ganhou 2 importantíssimas. Então, ele que já é um destaque na base. A base do Botafogo vai render frutos no curto e médio prazo, que a galera vai ficar de bobeira, vai se surpreender. Não, e você vê que ele montou um time num duelo tático com o Renato Gaúcho, malandro. Isso. Né? E essa questão da base era a peça que faltava pro Botafogo, assim. Eu acho que foi importante demais. O Botafogo vai subir. O Vasco já mostrou que está com um caminho roteirizado de forma diferente. A seta do Vasco já aponta para cima. Não vai ser campeão, mas também não vai ter vergonha e tal. Tem que esconder botar aqui atrás da cortina. Não. Vasco vai chegar lá com a cara na frente, talvez até beliscando uma vaga ali. Vascão e Fogão que jogam Sul-Americana, pra mim, ambos com status de favoritos ao título da Sula. Eu vou narrar amanhã esse jogo do Vasco contra o Barracas, mas eu acho que Central. Como o Vasco vai também de barraca, ele vai deixar o time principal no Rio, eu já não sei se ele ganha do Barracas. Com o time principal, com certeza o Vasco era hiper mega favorito. Claro que o jogo tem que primeiro jogar, mas de hiper mega favorito a ter só os reservas, o jogo é lá e não pode dar mole, que é um grupo que tem Olímpia, Audax Italiano e Barracas. Então Olímpia o Audax Italiano também, eu acho que o Vasco é melhor. O Olímpia já é mais encardido. Esse já é um jogo que, se você ganhar em casa e perder fora, tá tudo bem. Essa Sul-Americana vai ser surpreendentemente boa, né? Porque teve muita zebra na Libertadores. Times grandes que estariam na Libertadores, como o Botafogo, acabou
Vindo pra Sula. Vasco, Botafogo, River Plate, enfim, é uma barbaridade. cheio de time grande, a Sul-Americana ficou, ela é a Série B da Libertadores, até é. Só que ela tem times da Série A mesmo. Essa vai ser difícil. E eu vejo o Vasco e o Botafogo entre os favoritos ali. Eu também vejo. Bom, temos 8 rodadas de Brasileirão antes da Copa do Mundo. Algumas rodadas de Libertadores e Sul-Americana. Só um detalhe. Qual detalhe? 10 rodadas já realizadas, não para todos os times, mas jogadas 10 rodadas, caíram 10 técnicos. Ontem foi demitido o Dorival Júnior do Corinthians. Fernando Diniz, no timão. O que você achou? Eu acho que o estilo de jogo do Fernando Diniz no Corinthians talvez não encaixe. O time do Corinthians não é tão bom assim, não. E não é por causa do Dorival Júnior que o Corinthians vem mal, não. Eu acho que o Corinthians vem mal porque o time do Corinthians é só razoável. Ele tem uma torcida que ajuda muito, ele tem mídia, ele tem políticos, ele tem um monte de coisa a favor dele. Mas o time do Corinthians é sofrível. É sofrível, acho que a palavra é essa. Tem alguns jogadores que são bons. Tem um bom fazedor de gol. Quando o Memphis está afim, não está brigando e recebe, ele joga. Caso contrário, não joga. O Yuri Alberto é meio barro, meio tijolo. Tem dia que está aceso, tem dia que está apagado. Como diz o Apolinho. Você acha, Penidão, Gênio Apolinho Astrodinho, aquele pisca-pisca de árvore de Natal. Você acha que o Fernando Diniz vai gritar daquele jeito dele com o Memphis Depay? Como é que vai ser essa história aí? Pois, vão sair na porrada, né? Imagina esse cenário. Porque olha, ô Diniz, por favor, cuidado, porque agora o Memphis levou os parça dele também. Então o Memphis tá de bonde agora, tá de tropa. Tá de tropa. Tem o Lingard, tem não sei quem. É um negócio de maluco, cara, esse Corinthians aí. Cara, mas você falou, acha... É uma pena, hein, sabia? Do empate. Tem bons jogadores, tem Breno Bidon, tem Yuri Alberto, tem o Memphis, tem o Hugo Souza. Eu queria o Corinthians disputando lá em cima. Não vai. Brasileiro não vai. É um time legal e tal. Não para ganhar, eu torcer pro Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco. Mas ter o Corinthians lá em cima é sempre bom. É bom que tá lá embaixo, agora tá 2 pontos do Z4, por isso que o Dorival... Eu tô preocupado, sabia? Eu também, mas tô mais preocupado com o Santos, como eu te disse. Porque para o Campeonato Brasileiro, você perde um clube grande desse, um Cruzeiro, Santos, Corinthians, qualquer grande. É muito ruim. Quem perde é o campeonato, né? Então não é azar do time, é azar do campeonato. Mais do campeonato do que do time. Porque desaprendeu a quantos jogos sem ganhar? 10 jogos que o Corinthians não vence um jogo. É brincadeira também, né? E o Corinthians, cara, é inacreditável. Não são todos do Brasileiro, mas são 10 jogos e o Corinthians tem 10 pontos. Com essa campanha, é rebaixado. Claro que eu torço como aposto que vai melhorar. Mas quem tá surpreendendo é o São Paulo. O São Paulo também, né, cara? São Paulo, ele tem mais resultado do que time. E tem a treta lá do Arboleda, né? Que brigou com todo mundo, chutou o pau da barraca. Parece que vai jogar com o Vasco então, né? Que ele é barraca. Ele chutou o pau da barraca. Não jogo mais, não visto mais essa camisa. Uma encrenca. É isso aí, galera. Amanhã eu vou narrar o Vasco e Barracas. Isso, eu vou narrar Fluminense e Laguaira. Isso. Estaremos juntos aqui na Tupi, todos os jogos da Sula, da Libertadores, Brasileirão. Quarta tem Mengão contra o Cusco. Vou narrar também esse jogo, que é interessantinho. Deixa o seu like, se inscreva, peça aí o seu salgado fino Mapuá, porque é o melhor de todos. Agora a gente vai atacar esse Mapuá, agradecendo. Já dei uma atacada, vou dar outra. Vai dar outra? Boa. Rapidinho. Bruno Valentim, Jean Vinês, toda a equipe, Retaguarda, Penidos Podcast. Mais brabo e mais querido. Um recado de novo pra você. Imagina as possibilidades. Quem ama futebol sabe que tem lance que não dá pra perder. E agora é o TIM Pré-Chip que vai te deixar na cara do gol. Ele é aquele plano que todo mundo quer no time porque tem WhatsApp ilimitado pra tudo. E é tudo mesmo, hein? Dá pra mandar áudio marcando pelada, ligar pros amigos e até fazer vídeo chamada tirando onda no meio da torcida. Além de WhatsApp, ele tem 16 GB de internet, sendo 4 GB só para redes sociais. É para comentar tudo e não perder nada, viu? Acha que acabou? Não. Você tem 30 dias por R$30 e ainda recebe Pix na conta. Um craque, né? Escale logo o TIM Pré-Chip e acesse o QR Code e aproveite.